Jornalista, colunista e cronista. São 48 anos de carreira passando por vários jornais e revistas. A nossa entrevista é com Joaquim Ferreira dos Santos. Muito obrigado por nos receber. Eu gostaria de entender como é que você teve seu encontro com o jornalismo. Eu entrei para a faculdade, eu fiz faculdade de comunicação em 69 na Universidade Federal Fluminense. E, para dizer a verdade, naquele momento havia um modismo, começava o modismo das faculdades de comunicação. Nessa época, o vestibular para jornalismo ainda não era tão disputado e logo em seguida viria a ser um dos mais disputados. Eu gostava de escrever alguma coisa, eu gostava do mundo da comunicação, né? E eu tinha a impressão, confirmada mais tarde com o exercício da profissão, de que era uma profissão fora da chatice burocrática, né? Que eu poderia, a cada dia, fazer estar numa situação nova, né? Conhecer gente, conhecer lugares. E também tinha uma coisa particular, que eu vou te confessar, eu era muito tímido e aquilo me aborrecia muito. Eu fiz teatro antes de fazer jornalismo, eu fiz umas 2 peças com um grupo de amigos numa tentativa de sair da casca, era quase que uma terapia. E o jornalismo também passava pela minha cabeça que seria uma tentativa a se tentar para ser menos tímido. E o que te marcou em quase 5 décadas sendo testemunha dessas histórias todas que você contou? Tem aquela música do Milton, né? Descobri que a minha arma é o que a memória aguarda, né? E a minha arma, quer dizer, meus valores, né? Os meus trunfos, são os fatos da cidade nesses últimos quase 50 anos, né? Em que eu trabalhei fuçando os personagens, os cenários, os eventos, em alguns momentos fuçando até lata de lixo, né? Porque eu fiz uma matéria que eu gosto muito de lembrar, que era um coronel do BNH, ele, no tempo da ditadura, ele disse que o brasileiro não poupava bem, não sabia poupar, e que isso podia ser medido pela lata de lixo dele, que continha coisas que poderiam ser aproveitadas. Isso já virou uma pauta. E já virou uma falta porque o pauteiro, meu editor, esses luxos que eu tive na vida, o pauteiro era o Hélio Gaspari. Olha, e o Hélio Gaspari falou, então você vai lá e pega a lata de lixo do coronel. Que privilégio. Hein? Aí eu tremi, né, nas bases, porque era ditadura, prisões, censura e todas essas coisas. E eu fui lá, descobri onde morava o coronel, morava em Copacabana. E a sorte que ainda era um tempo em que os prédios não eram cercados por grades, câmeras, porteiros. Eu simplesmente, a única malandragem que eu tive foi ir pela porta de serviço. Fui, bati na porta e aí começam aquelas sortes que só acontecem aos goleiros e aos repórteres, né? Só tinha empregada e um garoto, o filho mais velho do coronel. A empregada achou aquilo estranho. Eu disse que eu era do departamento de limpeza e o prédio tinha sido escolhido para amostragem de lixo, do lixo do Carioca. Uhum. Ela achou aquilo estranho, mas chamou o garoto e o garoto achou muito natural aquilo. Eu levei a lata de lixo. Era uma lata de lixo, mas você não pode imaginar o que tinha. O que você achou lá dentro? Mas tinha batatas argentinas importadas, tinha caixas de papelão, tinha muito material que poderia ser revendido para fazer a poupança de que ele, o coronel, tanto pedia porções de comida assim, muito boas, ainda porque dei uma sorte também que era a hora do almoço. Tinha sido logo depois da hora do almoço. É um jornalismo que não se vê tanto agora. Exato, era um jornalismo, era mesmo de reportagem, de ir lá, você vai lá e pega o troço, e aquela coisa de gastar sola de sapato, porque não tinha várias facilidades hoje da comunicação digital. Hoje você vai numa redação, o telefone não toca, né? Havia aquela barulheira de telefone tocando, as pessoas falando, agora é tudo aquilo frio pelo e-mail, né? Tem suas vantagens, mas eu acho que tem muita desvantagem também, que é o corpo a corpo, a entrevista. Você fazer entrevista, tinha que falar com a pessoa, olhar
no olho, ir na casa dela. Agora você não tem mais equipe para... Você vai lá, leva o dia inteiro nisso, você precisa fazer mais coisas, né? Então, eu sou desse tempo da reportagem de fuçar a lata de lixo do coronel. Essa sua versatilidade, editor, crítico, colunista, isso tudo agregou valor para a sua coluna, que foi bem democrática? Exato. Essa coluna Gente Boa, que eu criei, né, e fui colunista dela por 10 anos, isso era, na verdade, uma coluna de um repórter de geral. As redações têm um problema na hierarquia. Uhum. Né? Para você ganhar mais, você tem que ter esses status, editor, colunista, né? Uma coisa assim que na hierarquia da redação é lá em cima. O melhor período que eu passei em redação, nesses 40 e quase 50 anos, foi um período que eu fiquei no Jornal do Brasil, na minha segunda passagem pelo Jornal do Brasil. Eu era editor executivo do jornal O Dia, que era um cargo de pompa e de um salário, e como era editor executivo, aí tinha um salário ótimo. Né? E eu fui convidado para ir para o Jornal do Brasil pelo Mário Sérgio Conte e o Flávio Pinheiro para ser repórter especial. Ser repórter. E eu fui para isso ganhando mais do que eu ganhava como repórter, como editor executivo. E eu acho que é isso mesmo. O repórter é o cara que faz o jornal. Né? O editor tem lá suas funções, suas importâncias, evidente, né? Mas o repórter é a figura fundamental, é o cara que traz a notícia, é o cara que o leitor lê. O leitor não lê diagramação, o leitor não lê edição, né? O leitor lê palavrinhas, né, frases, e quem bota isso no jornal é o repórter. E era muito bom, porque eu ia fazer matérias, eu saía para a rua, eu não ficava trancado, passei uma tarde inesquecível com o Drauzio Varela, lá no Carandiru, né, foi uma coisa muito marcante. O que você ainda espera escrever? Existe algum tema que ficou pendente? Tem muitos temas. Eu quero fazer reportagem. Eu lancei um livro, a biografia do Zósimo, que, na verdade, são várias reportagens. Um livro que você vai dando uma liga, fazendo uma ligação, mas são reportagens. São reportagens mirando o passado, elas já aconteceram. Mas a embocadura do texto, a levada do texto, é uma levada de repórter. Né? Eu procuro, porque o repórter dá calor, dá uma temperatura, é quente, né? Não é uma biografia em que você pesquisa e transforma aquilo num texto chato, né? Um desfile de... Olha como eu apurei, como eu mexi em baús. Então, esse livro é uma reportagem. Eu tenho várias reportagens que eu estou continuando, tentando fazer, né? Mas só que o momento está mais difícil para reportar em jornal, e eu vou fazer mais reportagens em livro. Né? Esse é o meu nicho de trabalho. Voltando ao Zósimo, fazendo uma retrospectiva em relação ao colunismo, o que te inspirou nesse livro, dessa obra? O livro do Zósimo, a biografia do Zósimo, né? Enquanto houver champanhe, há esperança, eu fiz logo depois de ter saído da coluna. Por mais que a minha coluna fosse diferente da coluna dele, né? A minha é uma... né, a história do colunismo é o Jacinto de Tormes, o Ibrahim Suede, o Zósimo, e esses caras o foco deles é a alta sociedade. Né? E essa alta sociedade, nesse período, era uma coisa bacana. Tinha uns brasões monumentais da cidade. A cidade tinha uns salões principescos. Né? Era o conto de fadas do Rio de Janeiro, nos anos dourados. Isso tudo repercutia charme, repercutia sonho. Né? Só que isso foi acabando. E eu resolvi fazer uma coluna em que valorizasse um outro tipo de gente. Um personagem. O personagem carioca, o personagem que não tinha acesso a essas colunas, né? Mas que fizesse coisas e que não abrisse, porque os personagens das colunas sociais, o que esses caras faziam? Eles abriam seus salões para um jantar, para um casamento, para uma festa. Então, fiz uma coluna em que ela fosse também para a rua e que você entrasse nela, pudesse entrar com o personagem dela,
desde que você fizesse alguma coisa que tivesse a ver com a cidade. Qual era a definição do gente boa? O nome gente boa brincava com a gente fina das colunas anteriores, né? Gente fina, gente polêmica, né? Gente indiscutível e até mesmo gente má, né? Porque eram a gente da grana, eram maus patrões, eram maus aplicadores da grana que tinham. Então, eu dei o nome de gente boa. Primeiro já mostra uma separação, primeiro já dá o tom da coluna, né? Um tom assim, carioca, de uma linguagem, vamos falar de um jeito diferente. O que eu fazia eram quase que pequenas crônicas, né? Eu tentava fugir ao máximo do texto duro de uma coluna. Então, vamos abrir o leque, porque essa cidade é feita desses mistérios, desses pequenos charmes, né? Fui eu que notabilizei o Gari Sorriso, por exemplo, né? Aí você tem que ter a percepção de que isso numa cidade como o Rio de Janeiro é importante, é curioso, é engraçado, todo mundo conhece. Peculiar. Foi a valorização de um outro tipo de personagem que tem a ver com a alma da cidade. E como é que você analisava todos esses personagens? A gente sabe que você tem um perfil andarilho, ou seja, está na calçada, no calçadão da Zona Sul, está em outra região da cidade, você exercita seu olhar porque adora andar, não é isso? Não, eu sou um andarilho, né? Eu sou um cara de calçada e esses personagens estão nas calçadas. Esses personagens, eles também não têm assessor de imprensa, né? Que é uma... O que facilita um pouco, né? O assessor de imprensa facilita, por um lado... Não ter um assessor nesse lado facilita. Porque essas colunas hoje, né, com a quantidade de informação que chega numa redação, graças a essas assessorias de imprensa, você faz aquilo em meia hora. Né? É uma moleza, e tem muita coluna hoje em jornal que é feita em meia hora com essas assessorias de imprensa. Né? Você pega aquilo e vai colocando ali, você não tem um critério também definido. Eu tinha um foco, né? Eu tinha uma coisa que eu queria fazer. E eu queria justamente brigar, ir na contramão da assessoria de imprensa. Claro que há assessorias de imprensa notáveis, mas eu queria ir na contramão, eu queria um material que só eu tivesse, que só eu avaliasse como material jornalístico, não tivesse o filtro da assessoria de imprensa, né? Porque hoje você, na verdade, faz um filtro do filtro. Você paga uma assessoria, aí o cara te manda isso para o jornal e você fica ali fazendo um filtro de 10, de 15 notas, né, do que dessas assessorias te mandaram, o que você vai publicar. Eu queria fazer uma coluna de notas sem assessoria de imprensa, né, andando na rua, escolhendo os meus assuntos. Todo personagem é especial durante aquele momento, mas quem te marcou, quem trouxe a melhor história que você não esquece? Quem foi o melhor gente boa de uma época? A coluna, ela marcava também pela memória da cidade. Uhum. Né? Eu jogava com o fato de... primeiro, são 50 anos de jornalismo. O fato de eu ter nascido na Zona Norte me deu uma cultura, um tipo de atenção para um assunto que um repórter, um jornalista da Zona Sul não tem. E como eu gosto da cidade, né? Eu conheço a cidade, trabalho com a cidade, eu tenho a memória da cidade, a valorização da cidade, dos cenários, dos prédios, onde aconteceram as coisas, e a cidade ela sofre muito uma depredação, né? Então, eu sempre valorizei a memória, a história dela. O Hotel Glória, por exemplo, né? A demolição do Hotel Glória para fazer um projeto que sempre foi uma interrogação do que seria. Aquilo era um absurdo, e eu sempre... E transformei também cenários em personagens, né? Arrumava uma maneira de colocar um personagem que valorizasse o cenário, como o quarteirão Art Deco de Copacabana, por exemplo, né?
Então, eu sempre arrumei uma maneira de colocar isso. E subia os morros. Eu fiz muito gastronomia dos morros da cidade. A baixa gastronomia, que a propósito, eu não Como quero... Como surgiu esse conceito da baixa gastronomia? Eu não quero crédito de que eu escrevo bem, que eu fiz uma coluna diferente. Eu quero crédito, esse pequeno crédito. Eu inventei a expressão baixa gastronomia. Isso, como se diz no subúrbio, né? Ninguém tasca, ninguém fura, um balão de cascadura. Então, esse balão é meu. É uma expressão, como eu sempre estive próximo dessa gastronomia, que essa gastronomia tem um pé na comida de aparência não requintada, né? E eu sempre gostei, eu gosto muito da comida que mistura, né? Da comida... E a comida portuguesa também não tem não tira onda. A baixa gastronomia é isso, ela não tira onda, ela não quer 5 garfinhos, não quer 3 estrelas do Michelin, né? Ela quer ser saborosa, ela quer ser próxima, ela quer ser afetiva, ela quer tem uma memória com você, né? Você reconhece aquilo como uma comida da tua mesa, uma comida que te criou, te argamassou para te colocar o cidadão que você é hoje. Você desvendou várias faces da sociedade durante o seu trabalho, sua trajetória. Dá para entender se o Rio entende o Rio, se ele consegue interpretar a sua própria história? O Rio gosta muito de falar mal do Rio, né? Não permite que os estrangeiros, paulistas, falem mal do Rio, mas o Rio gosta muito de falar mal do Rio. Eu adoro o Rio e não entro nessa conversa de ai, como era bom. Né? O passado era melhor, os anos dourados aqui eram os anos legais, depois o Rio acabou. Eu acho que é uma cidade que tem sempre alguma coisa para você gostar dela. Nós temos agora o Porto Maravilha, que é uma área que está inteiramente abandonada, né? E hoje é uma área muito bonita. Aqueles morros ali, o Morro do Pinto, né? O Morro da Conceição, que são áreas que eu adoro me perder por ali. Eu não me perco porque eu ando muito por ali. Eu adoro ir subir o Morro da Conceição, olhar a cidade de cima, ficar andando ali pela Rua da Bola, descer lá atrás, perto da Central. São lugares que eu conheço e lugares que a cidade não procura. A cidade desistiu desses lugares. Hoje a cidade tem muitos quarteirões, as pessoas vivem nos seus quarteirões e não percorrem mais a cidade. Eu continuo com esse hábito de percorrer a cidade, gosto, isso para dizer que a cidade está sempre se redescobrindo. Então, se você perder o preconceito, se você gostar mesmo da cidade, se você sair do seu quarteirão e andar pela cidade, é uma cidade que tem momentos, cenas difíceis, agressivas, violentas, mas olha só, qualquer cidade tem isso. Agora um exercício muito fácil. Você vai fazer uma nota sua, Joaquim Ferreira dos Santos, por Joaquim Ferreira dos Santos. Como que você conseguiria se definir em poucas linhas? Joaquim Ferreira dos Santos é um eterno menino suburbano que gosta de passear pela cidade, descobrir coisas na cidade, descobrir novos lugares para fazer uma refeição, encontrar um amigo e que continua se deslumbrando, se espantando, nunca perdendo essa capacidade de se boquiabrir com as novidades que a cidade apresenta, né? E pretende morrer com os olhos abertos para essas curiosidades e essa eterna busca da descoberta. Muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer. Obrigado.